Oi pessoal, feliz de estar aqui de novo. Fiz uma pergunta lá no Instagram, se vocês gostariam que fizéssemos um vídeo sobre o assunto ser agradável no atendimento aos clientes. Recebi aqui algumas perguntas que eu vim responder em um vídeo, já que é um assunto importante, porque ele se refere ao cliente, ele se refere à venda, então é um assunto importante. Vamos lá, pergunta 1. Eu tô aqui com o telefone com as perguntas que estão aqui. Trabalho no comércio e nunca recebi nenhum treinamento comportamental. É normal? Sim, gente. Vamos usar a palavra comum. É comum. É mais comum não ter o treinamento do que ter o treinamento. Infelizmente, né? Porque é de suma importância esse treinamento comportamental. Isso é um treino, porque muitas vezes a gente não nasce simpático, não nasce, e tem diferença, tá? Simpatia, agradabilidade, sorriso e gargalhada, tudo isso tem diferença um do outro, é importante a gente saber. Então é comum, não deveria ser tão comum, mas sim, é comum. Tenho medo de ser gentil demais com os homens e principalmente os que estão acompanhados. Vou dar aqui algumas dicas da gentileza com o cliente, tá? Independente de quem ele é. Mantenha uma certa distância, não chegue muito perto da pessoa, não toque na pessoa, não há necessidade nenhuma. Nós brasileiros gostamos muito desse contato físico, né? Mas não há necessidade, gente. É importante que nós sejamos simpáticos, educados, e simpatia tu não precisa estar com um sorriso largo pro cliente, mas seja agradável. Esse sorriso, que é um sorriso que não precisa nem mostrar os dentes, já é um sorriso agradável, tá? Estar calmo, estar tranquilo, não passar ansiedade, ser muito afoito com o cliente, e independente de ser homem, ser mulher, ser criança, mantenha uma distância do cliente. Não precisa estar bem pertinho, não há a menor necessidade. Vamos à terceira pergunta. Meu gerente não é nada simpático, isso interfere na atitude da equipe? Sim, mas o gerente não precisa ser simpático propriamente. Ele deve ser gentil, educado, cordial, ter paciência. Gente, para lidar com gente tem que gostar de gente, tá? Então é importante que a pessoa tenha paciência, seja cordial, isso sim, e isso é treino, tá? Sempre que a pessoa tiver uma dúvida, ela tem que ter a quem recorrer. Esse gerente, é importante ele ter com quem conversar, não só com a equipe, mas um superior, ou ter reuniões semanais ou mensais, não importa. Não precisa nem ser uma reunião que foi marcada para aquilo, mas uma reunião diária, que ele tenha, se existe um chefe superior, ou que ele possa ir ali conversar 1 minuto, 2 minutos, mas que ele tenha com quem tirar dar e ter feedback sobre os acontecimentos diários. É muito importante. Então, ele não precisa, vamos responder a pergunta, né? Ele não precisa ser simpático propriamente dito, mas que ele seja firme, gentil, cordial, é importante com a equipe, porque isso vai refletir a simpatia e a agradabilidade da equipe com o cliente, tá? As pessoas acham que ser agradável com o cliente não tem a ver com o treinamento que elas recebem, e tem sim. Tem muito a ver com o treinamento que elas recebem e tem muito a ver com o tratamento que elas recebem. Vamos à terceira. Terceira não, quarta. Eu tô aqui com as perguntas. Como melhoro o gerenciamento dessas atitudes com minha equipe?
esse gerenciamento deve ser constante. Então, é importante estar atento aos sinais da equipe. Se viu um dos colaboradores sendo mais ríspido, ou mais sério, ou mais seco com um cliente, converse com ele, pergunte qual foi a dificuldade dele, o que aconteceu, mas detalhe, essa conversa não é para encontrar culpados nem colocar ninguém em uma situação desconfortável. Bem pelo contrário, isso é um treinamento para a pessoa ir treinando ser melhor naquilo que às vezes ela não é tão boa. Então, treinamento, esteja atento na equipe, esteja atento, se disponha a estar ali, ou se não está ali, se disponha, esteja disponível para receber as reclamações e queixas dessa equipe em relação aos clientes. Mas, Dani, aí eu vou passar o dia inteiro nisso. Você que tem, tu que tens uma agenda muito ocupada e não tem como atender aos colaboradores o dia inteiro, ou não tem um gerente que faça isso, tente toda vez que estiver com a equipe conversar, trocar ideias, perguntar quais foram as dificuldades do dia, ou dos dias em que vocês não conversam, ou da semana. Tente ajudar e dialogar com essa equipe. É muito importante. Vamos à próxima. Como melhoro... Tá, esse aqui nós conversamos agora. Como as pessoas são tão mal-humoradas e mal educadas no atendimento. Ó, essa pessoa aqui tem uma experiência ruim no geral. Por quê? Porque inúmeras vezes a gente chega num lugar para um serviço ou um produto, isso não importa se é comércio ou não, tá, gente? Pode ser serviço ou produto. Ou a pessoa não te atende bem, ou ela está de mau humor. Então, isso é falta de gerenciamento, tá? Não tô aqui para colocar nenhum gerente numa situação ruim, não, nada disso, é para conversarmos, ok? Mas é falta de gerenciamento, ou às vezes este gerente também precisa de um treinamento, porque ele nem se dá conta dessas atitudes. Aí é que está, por ele não ter treinamento, ou por ele não ter com quem dialogar, ele também não percebe esse tipo de atitude e nem dá bola. Sem dúvida, quando a gente tem uma equipe mais engajada nessa questão do cliente, não é só engajado na venda, gente, não é só engajado em angariar mais vendas, não, é engajado no cliente, no bem-estar do cliente, automaticamente, consequentemente, se vende mais, tá? Então, essa pessoa aqui que mandou essa mensagem, sem dúvida, tem uma experiência na maior parte do tempo ruim. Isso é comum, mas não deveria. Por que o comércio treina tão pouco as atitudes dos funcionários? Eu não acho nem que treina tão pouco, tá? Eu acho que não treina. Na grande maioria, as pessoas recebem treinamento de vendas propriamente e não recebem esse acompanhamento gerencial do seu comportamento para com o cliente, do comportamento com os colegas. Então, por isso que eu trouxe, inclusive, essa questão de ser agradável no atendimento, porque essa questão de ser agradável no atendimento puxa muitas outras. Então, eu não acho que se receba tão pouco treinamento. Eu acho que não se recebe quase treinamento a esse respeito.
Por que as pessoas não leem as coisas e perguntam tudo que está descrito no material recebido? Sim, mas eu vou contar uma educação, gente. É algo, a educação também comportamental, a educação diária de um colaborador, de uma equipe. Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi faz muito pouco de uma amiga, tá? Ela me disse o seguinte, que o lixeiro, nós não estamos falando do Brasil, ela mora num outro país e o lixeiro passa na frente da casa e existem regras de como deixar o lixo, do momento que deixar o lixo, da hora de deixar o lixo, e o lixo é todo separado, tá? Quando alguma das regras não está de acordo, o lixeiro, ele não leva o lixo, ele deixa um bilhete comunicando por que ele não levou e que aquele lixo deve na próxima vez estar de acordo. O lixeiro poderia simplesmente ter passado e ter levado esse lixo sem precisar ter esse trabalho? Poderia, mas aí ele não educa. E educação é isso, gente. Então assim, tu me perguntaste aqui, por que as pessoas não leem? Quando um colega chega, um colaborador chega ou um cliente chega com uma questão que está escrita, seja gentil, seja educado e diga: colega, tá aqui, ó, vamos ver, deixa eu ver, aqui tá escrito XYZ. Tem alguma coisa que tu não tem entendido, eu posso te ajudar, mas mostre a pessoa que está escrito. Assim, dessa forma, tu consegues educar. E numa equipe, com colaboradores, com clientes, onde envolve muita gente, a gente precisa educar. Então, eduque, mas eduque com gentileza, com educação, mas eduque com gentileza, com colaboração, com simpatia. Não eduque ríspido, áspero. Esse tipo de educação não é educação, a pessoa não aprende, ok? Então, quando as pessoas não lerem, eduque, ensine, ajude. Por que lidar com pessoas é tão complicado? É muito complicado, gente. Realmente não é uma coisa simples, tá? Por isso, quanto mais a gente exercita, quanto mais apoio a gente tem do treinamento diário, do treinamento constante, eu acho que esse treinamento, não tenho certeza, tá? Que o treinamento diário e constante é uma saída para que minimize essa dificuldade de lidar com o ser humano. E é difícil porque cada um de nós traz consigo essa bagagem de vida. Uns aprendem determinadas coisas, outros não aprendem, alguns não querem aprender. Então é importante a gente, uns têm uns valores muito fortes, outros não têm. Então é importante o treinamento e mostrar como que deve funcionar naquele ambiente. O treinamento é muito importante. Eu converso muito com gerentes, faço treinamento com gerentes à distância, então eu treino o gerente para que ele saiba lidar com uma equipe. E essa ajuda é muito importante. Então tenham alguém que faça isso, tenham alguém que treine, que colabore, que coopere, porque é muito importante, porque lidar com as pessoas é uma variável. Não é uma conta certa, sempre uma variável, tá? Já estamos nos encaminhando para o fim. Como ser mais agradável mesmo nos dias ruins também é um treinamento, também é importante a pessoa ter consciência de que não está bem naquele dia, para daí conseguir dar a volta por cima. Então a pessoa tem primeiro a consciência de que aquele dia não está tão bom e que ela vai precisar de estratégias para lidar com aquele cliente ou ser agradável mesmo no dia ruim. Estratégias são importantes. Lá no blog eu tenho muitos posts sobre estratégias para dias ruins.
E se não tenho tantos, posso colocar mais, vocês me avisem, tá? Outra, penúltima questão. Qual a medida certa para ser agradável? Não existe uma medida certa. Existe essa continuidade da conversa, porque quanto mais dialogar com o outro, mais tu consegues exercitar essa agradabilidade e perceber no cliente, perceber no colaborador o que não está bom. Se tu tá vendo que está indo para um caminho que o cliente não está gostando, mude. Mas perceba, esteja atento. É muito importante estar atento num diálogo para ver se está bom o suficiente, se pode melhorar. Esteja atento, principalmente porque esse diálogo é um diálogo profissional. Tu estás prestando um serviço para a tua empresa, né? Então é muito importante que a gente esteja atento no diálogo. Então, qual a medida certa? Não existe uma medida certa. Existe a pessoa estar atenta no que está fazendo e perceber os sinais do cliente. Todo cliente dá sinais de que não está gostando. Muitas vezes, infelizmente, vai embora porque o atendimento é ruim. Última questão. Não tenho muita paciência para treinar minha equipe. Tem solução? Tem solução sim, gente. A melhor solução seria, obviamente, que tu contratasse alguém para que fizesse isso para ti. Mas, se não é possível, quem sabe designar alguém da equipe de sua confiança ou que seja uma pessoa que tu percebas que gosta de lidar com os outros. Gostar de lidar com as outras pessoas não quer dizer ser amável o tempo inteiro e nem quer dizer, não quer dizer nada disso, é ter paciência e ter atitudes sensatas em relação a todos os processos daquela empresa. Eu sei que muitas vezes não há possibilidade de contratar um gerente, porque as empresas são menores, são pequenas, são empresas familiares, mas é possível que um colaborador possa ajudar. Então, quem sabe, ir designando aquela pessoa aos poucos para que ela colabore com esse ambiente e para que as vendas fiquem melhores. Muito obrigada pelas questões que vocês enviaram, são ótimas. Nenhuma questão é boba, é uma pergunta inconveniente ou algo parecido, de jeito nenhum. Sigam mandando, essas perguntas eu fiz lá no Instagram, então me segue por lá para que eu possa responder as suas questões. Em breve vou fazer próximas questões para a próxima semana. Mas lá no blog tem muito conteúdo, tá? Que a gente pode conversar, que podemos trocar ideias se vocês precisarem. Um bom trabalho para vocês, fiquem bem e até mais!